Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Venho fazer um vídeo sobre política e saúde. Sobre política e saúde. Em Portugal morrem pessoas por falta de assistência adequada dos serviços de saúde. E por que é que isso acontece? Um país desenvolvido, um Estado desenvolvido, um Estado transparente, íntegro, bem governado, bem dirigido, solidário, humano, democrático, que respeite, que garanta o direito à saúde, à vida, à igualdade, à liberdade, a todos os direitos humanos das pessoas, todos os direitos humanos, direito à saúde, direito à vida, é o principal direito humano de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Devia cuidar bem da saúde de todos os seus cidadãos, sejam eles pobres ou ricos. Mas isso não acontece. E não acontece porquê? Porque há muitos interesses privados e de grupos ligados à saúde, é uma grande indústria, as indústrias do medicamento, das tecnologias médicas, das farmacêuticas, os interesses dos médicos, dos enfermeiros, dos interesses privados, os interesses dos negócios ligados à saúde, negócios privados ligados à saúde, que prejudicam a qualidade dos serviços de saúde públicos, prejudicam o serviço de qualidade de serviços públicos. E por isso, porque estes interesses pressionam no sentido de que os cuidados de saúde públicos sejam de má, péssima qualidade, que é para as pessoas ricas e com dinheiro se dirigirem aos serviços privados de saúde. E, portanto, para venderem serviços privados de saúde, para venderem seguros de saúde, que é também um grande negócio, os seguros ligados aos seguros de saúde. E, portanto, às vezes pode acontecer que governos e ministros da saúde de determinado país podem estar a pactuar com estes interesses privados dos seguros e da assistência médica privada, e para isso desinvestem no serviço público de saúde, nos hospitais públicos, nos centros de saúde públicos, nos cuidados de saúde primários, na educação para a saúde, na assistência médica de qualidade para todos, desinvestem. E os pobres, coitados, morrem sem assistência médica adequada, porque não têm dinheiro para ir pagar serviços de saúde privados e, portanto, nem para comprar seguros de saúde e, portanto, quando estão mal, quando têm um problema de saúde, um acidente, precisam de ser socorridos de assistência médica urgente, onde é que vamos parar todos? Aos hospitais públicos. Vejam, isto é caricato. Estes ministros da saúde e estes governos que não cuidam do Serviço Nacional de Saúde e de uma saúde tecnologicamente avançada, tecnicamente bem preparada, médicos bem preparados, muitos médicos bem formados e formados na quantidade necessária. Porquê é que limitam a formação de médicos? Porquê é que limitam? Porquê é que não deixam formar mais médicos? Enfim, porquê? Para favorecer os interesses privados da saúde, porque não educar para a saúde, para que as pessoas sejam mais saudáveis, alegres e felizes e não fiquem doentes, porque não ensinar as pessoas a terem hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, habitação saudável, bebidas saudáveis, água, educá-las para serem saudáveis. Porquê é que não fazem isto? Porquê é que não educam as pessoas para elas aprenderem a cuidar melhor da sua saúde e não ficarem doentes? Porquê? Porque há aqui muita gente que vive do mal dos outros, quanto mais doentes, melhor para os interesses privados ligados à saúde, e, portanto, há ministros que favorecem os interesses privados da saúde e prejudicam os serviços públicos, que são aqueles que garantem a assistência médica a todos em caso de urgência, em caso de acidente, em caso de guerra, em caso de catástrofe natural, em caso de um incêndio, em caso de uma inundação, em caso de uma guerra, em caso de uma guerra civil, em caso de violência entre pessoas, em caso de um acidente na estrada, de um acidente de trabalho, onde é que as pessoas
que sofrem disto vão parar. Até os ricos, até os empresários. Até os empresários, onde é que eles vão parar quando têm um acidente na estrada, um acidente de trabalho? Quando é que eles vão parar? À urgência do hospital público. Vão parar à urgência do hospital público. E chegam lá, são maltratados, ou são descuidados, ou não têm assistência adequada. Porque não há médicos. Uma mulher engravida quer ter o seu filho, chega ao hospital e tem a maternidade fechada. Que coisa, que país do terceiro mundo, que país europeu. E Portugal, país europeu, país da União Europeia, país aliado da Alemanha, da França, país aliado, país parceiro da Alemanha, da França. Oh, meu Deus. A Europa está, estes países europeus, a Merkel e estes do Cavaco, o Mário Soares e estes todos que lhes seguiram, não sabem o que estão a fazer. Eles estão a destruir a Europa, a empobrecer a Europa, a destruir o povo europeu, o povo português, não há natalidade, não nascem crianças, as pessoas não têm trabalho, não têm empregos seguros, na Europa as fábricas fecham, os campos ficam por cultivar, não há alimentos, não há casas suficientes, e baratas, não há empregos, não há segurança no emprego, enfim. Agora, veja só, perante isto tudo, as pessoas ficam doentes. É só velhotes, não há renovação das gerações, os jovens não têm empregos seguros, com salários bem pagos para poderem terem uma casa própria, ou pagarem uma renda de casa, ou pagarem uma prestação ao banco, não têm segurança no emprego, não têm salários suficientes, não casam, não constituem uma família, não podem ter filhos, não nascem crianças, o país fica desertificado de crianças e de jovens, e só há idosos, os idosos ficam abandonados, porque os jovens que nascem também não encontram trabalho, porque a Europa está a desindustrializar-se, a empobrecer e a desestruturar-se e em decadência, todos os serviços públicos estão a degradar-se, na educação já não se faz educação séria, na justiça já não se faz justiça séria, na saúde já não se cuida da saúde das pessoas, quanto mais doentes melhor para os serviços privados de saúde, quanto mais conflitos melhor para os interesses privados da justiça, quanto mais menos regras na educação e menos exigência na educação e menos exigência na educação, melhor para quem é protegido e pode ter boas classificações nas escolas públicas e privadas, enfim, e depois perante este caos na Europa, este caos nestes países europeus, em Portugal também, esta má governação dos serviços públicos e da economia e do país, do bem-estar do povo e da felicidade das pessoas, não cuidam da felicidade das pessoas, não cuidam do bem-estar das pessoas, não cuidam do bem-estar dos idosos, não cuidam do bem-estar dos jovens, não cuidam do bem-estar das mulheres, não cuidam do bem-estar das crianças, não cuidam do bem-estar das grávidas, não cuidam do bem-estar dos doentes, não cuidam do bem-estar dos acidentados e dos inválidos. Quando as pessoas têm uma desgraça, acidentes e desgraças que podem acontecer a qualquer um de nós, eu posso ficar doente e ter que ir parar a um hospital público, posso ter um acidente na estrada e ter que ir a um hospital público, posso ter um acidente em casa e ir para um hospital público. Onde é que eu vou? Quando as pessoas estão mesmo mal, em risco de vida, ninguém vai para um hospital privado porque eles não têm todas as condições para assistir. Só o hospital público pode garantir tudo a uma pessoa que esteja em grave com situações de todas as especialidades médicas, todos os equipamentos, têm que estar disponíveis no mesmo hospital para dar assistência médica urgente a qualquer pessoa, seja ela pobre ou rico, empresário, até o primeiro-ministro, o Costa, o Marcelo. O Marcelo pode ter um acidente aí na estrada, onde é que ele se vai cuidar? Ou o Hospital São João do Porto, ou Santa Maria de Lisboa, ou Santo António do Porto, ou não sei o que daqui, vai ao Hospital Público. Se o Marcelo tiver um grave acidente, o Costa tiver um grave acidente, a Ministra da Saúde tiver um grave acidente, onde é que ela vai cuidar-se? Ao Hospital Público, não é? Esse hospital público não tem condições para lhe dar a boa assistência. Já viram que estas pessoas não sabem o que andam a fazer, ou então só pensam mesmo nelas. São mesmo egoístas. Não têm visão do futuro. Nem querem sequer o bem-estar dos seus familiares, dos seus maridos, das suas esposas, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, das suas netos, dos seus bisnetos, dos seus primos, das suas primas, nem sequer se preocupam com o bem-estar destas pessoas, porque senão cuidavam de um serviço nacional a sério, cuidavam de um serviço de educação a sério, de um serviço de justiça a sério, de uma indústria, de uma economia a sério.
Num país bem governado, sério, menos dependente do estrangeiro, menos dependente de outros países, com capacidade para se cuidar de si e dos seus cidadãos, evitar a desertificação e o empobrecimento do país e das pessoas. E a vida miserável que muitas pessoas levam. A principal função do Estado e do Governo é cuidar da felicidade de todos os cidadãos. Se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos, e subscrevam este canal JangaDMR. JangaDMR é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos educativos, divertidos, para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, alegres e felizes, a saberem mais sobre a vida e a cuidar melhor de si próprios. Subscreva este canal JangaDMR, fique bem e até ao próximo vídeo.